Muito bem, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como um cara saiu do zero e se tornou referência em um mercado competitivo em apenas 100 dias. E esse cara não é o Drácula e ele não mora em um castelo, mas o Drácula e esse castelo da Transilvânia tem tudo a ver com a explicação que eu vou te dar hoje e a história por trás desse nosso personagem. Então fique comigo que você vai entender. Antes, como sempre, eu preciso te dar um pouco mais de contexto, certo? Hoje em dia, 2025, se você está vendo isso no futuro, certamente também isso se aplica. Temos um mercado muito concorrido, né? As pessoas estão cada vez mais produzindo conteúdo, cada vez mais pessoas criam conteúdo, tornando-se ali um ambiente inóspito ou desfavorável para as pessoas que não têm autoridade, que estão começando agora, que nunca se posicionaram na internet. Se esse é seu caso, este vídeo é para você. Caso você já tenha algum posicionamento, fique comigo que você vai ver também uma estratégia muito interessante para reafirmar esse posicionamento ou até reforçar o seu posicionamento perante uma audiência qualificada. Então, como eu ia dizendo, esse é o problema geral. Todo mundo está ligado nisso. Não é? Os iniciantes, principalmente, né? Eles não conseguem evoluir porque eles esbarram nisso. No fato de que ele não é ninguém, ele não tem audiência e ele precisa se provar. Só que também, se ele está começando, ele não tem muita habilidade, certo? Ele não tem muito desenvoltura com o próprio mercado, com o próprio nicho. Imagine um nutricionista recém-formado. Pô, esse cara, ele tem ali a necessidade de ser um nutricionista melhor, que é próprio da profissão que ele escolheu, beleza? Né? Ele tem que conhecer dos nutrientes, ele tem que conhecer dos alimentos, ele tem que conhecer sobre o corpo humano e tudo mais. Ele tem que conhecer sobre o comportamento das pessoas. Isso é próprio dele. Mas ele também precisa captar clientes. E aí falam que ele deveria estar na internet, né? Se ele é um nutricionista jovem, ele provavelmente já nasceu na internet. Então ele nem precisava receber essa informação, ele sabe. E aí o que ele faz? Como que ele dialoga com isso tudo, né? Como que ele navega nesse sistema? É muito difícil. Hoje em dia está mais difícil do que era, sei lá, 10 anos atrás. Não é? Justamente por essa sofisticação do mercado, evolução do mercado, blá, 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 blá. Você já me ouviu falando isso, outras pessoas inúmeras vezes. Não vou adentrar nesse ponto tanto. Estou descrevendo a realidade como ela é. O ponto é, como que essa pessoa pode se destacar na internet? Existem vários caminhos. Como eu disse alguns vídeos atrás, né? Atingir os objetivos através da internet, do marketing digital, é como subir uma montanha, como escalar o Everest. Existem mais de um caminho, né? Existe mais de um caminho para você chegar no topo da montanha. Qual você vai escolher, cabe a você. Ou, se você quiser um mentor, né, pode me contratar, né, comunidadeconteúdo.org, o link está na descrição, e eu te dou ali a minha visão personalizada, individual para o seu caso, qual é o melhor caminho. Mas muito bem, você vai ter que escolher um caminho. O que eu vou te mostrar aqui hoje é um caminho. É um caminho, porra, vou te falar, bastante seguro. É um caminho praticamente à prova de erro. É um caminho que, mesmo que dê errado, mesmo que você não atinja o seu objetivo de marketing, de negócio, ainda assim você sairá ganhando muito com esse caminho. E eu já vou te mostrar qual é e você vai entender o porquê. O ponto é, você começando, quer construir audiência, quer construir uma marca pessoal, quer que os outros te percebam como autoridade, você precisa fazer algo diferente. Você precisa ser diferente de alguma forma. E aí eu trago o exemplo desse cara aqui, o Game of Conversions, né, que é o nome desse cara é Chaba, né? Ele é um, e eu já vou matar a charada do porquê que eu disse aqui do Drácula, lá usei o Drácula e a Transilvânia como Hulk, porque o Chaba, né, que se escreve assim, caso você queira procurar, Chaba, C-S-A-B-A. O Chaba, ele é da Transilvânia. E eu sei que ele é da Transilvânia porque tem um vídeo aqui no canal dele que ele conta a história dele e ele fala sobre isso, né? Então, esse nome é esquisito. E o motivo de eu ter usado esse hook, porque eu falei, cara, desse material, né, pra ser usado aqui no vídeo, eu vou usar isso como hook pra segurar a atenção da galera. Então, ele é da terra do Drácula. E esse cara, ele era um total desconhecido. E, como você pode reparar, ele trabalha com copywriting, né? Ele trabalha aqui com conversões. Ele fala lá, ó, convertendo mais leads em clientes pagantes, né? Em clientes. Então, esse cara, o Chaba, ele, alguns anos atrás, se eu não me engano, foi em 2021, pelas minhas pesquisas aqui, pelo que eu vi no vídeo, em 2021, ele era um iniciante, um copywriter iniciante, que, mais ou menos como o exemplo do nutricionista que eu dei, ele tinha que dominar o seu ofício, ou seja, ele tinha que melhorar ali a sua habilidade como copywriter, na escrita persuasiva, e ao mesmo tempo ele precisava trazer clientes, certo? E aí o que ele fez?
Ele fez o que o Gary Halbert sugere na sua newsletter, lá Qual é o nome da newsletter? Não é Bottom Letters, enfim, dane-se. Na newsletter do Gary Halbert, que é copiar à mão cartas de vendas comprovadas de grandes copywriters. Né? Tanto os clássicos como, ali no caso do Chaba, ele optou tanto lá os clássicos, a velha guarda, quanto os mais recentes. Então ele ia copiando, fazer essa cópia à mão, né, do texto, ajuda que você entre, né, no modo de pensar, no modo de escrever do autor. E isso, naturalmente, esse processo, ele vai te abrindo ali, jogando luz, né, vamos dizer assim, sobre esse processo criativo. Muitas vezes você vai perceber, cara, eu não usaria essa palavra, eu não construiria essa frase dessa forma. E aí você começa a notar também o que pode te diferenciar de outros copywriters. Enfim, o vídeo não é sobre esse exercício, mas é um exercício muito bom, que eu já conhecia, já fiz em outras circunstâncias. Ele começou a fazer isso. E ele começou a fazer engenharia reversa dessas peças, né, dessas cartas de vendas, para entender por que elas funcionavam e o que ele poderia aprender com elas. Foi então que veio a grande sacada. Ele decidiu documentar isso em um desafio. E foi, inclusive, através desse desafio que eu conheci o Chaba. Olha só, ele coloca aqui, ó, o desafio, né, de analisar 100 dias analisando cartas de vendas validadas. Basicamente, no bom português, é isso que ele está dizendo. Então, ele passou 100 dias, um vídeo por dia, analisando carta de vendas. Então, tem aqui, ó, Gary Halbert, Frank Schultz, Gary Bencivenga, Joe Sugarman e tantos outros. É sensacional isso daqui. How do you like to discover the É sensacional essa... Olha só. Que é o trailer 4 anos atrás, ó, quando ele publicou, ó, maio de 2021, tá vendo? Ó? Foi um vídeo outlier, né? Aqui eu tô usando o plugin do VidKill aqui. Acho que é isso, sei lá. Porra, tô com a memória péssima hoje. Esqueci o nome acho que é VidKill, né? VidKill, sei lá. Então, cadê a playlist? Eu quero ver a playlist inteira. Como que eu abro aqui? A playlist inteira. Beleza. Então essa é a proposta. Né? Ele tem o trailer, aí ele tem o vídeo 1, vídeo 2 e vai. Durante 100 dias ele postou análises, né? Tem essa clássica aqui do David Ogilvy, Gary Halbert mais uma vez, ele foi analisando. Então veja o que ele fez. Ele matou 2 coelhos com uma pedra só. Ao mesmo tempo que ele estava estudando e ele estava se tornando um copywriter melhor, ele estava documentando e criando conteúdo sobre isso. Ele não estava se posicionando como o fodão, o copywriter pica das galáxias, que manja tudo. Não. Ele se posicionou, ele se apresentou como um estudioso. Como alguém que está interessado em saber, em aprender com os clássicos e se tornar alguém melhor. E como consequência disso, né, ao documentar, ajudar outras pessoas também. E claro, conseguir clientes. Conseguir clientes. Então, note que esse desafio, cara... E aqui é o ponto que eu queria, né, um dos pontos principais do vídeo que eu anunciei no início. Mesmo se o Chaba não tivesse nenhum resultado do ponto de vista de marketing e vendas, e ele teve, eu vou mostrar aqui um exemplo disso, ele já teria ganho, porque ele passou 100 dias estudando os melhores caras. Fazendo esse processo, fazendo esse trabalho de casa. Então, mesmo se não tivesse um resultado de marketing e vendas, ele já teria ganho. Porque ele se tornou um copywriter melhor só por passar por esse desafio de 100 dias. E aí o outro ponto que eu também anunciei no início. Note que ninguém poderia impedir o Chaba de conseguir fazer o desafio. De ser esse cara melhor. E eu acho que você vai concordar comigo que quando você se dá o trabalho de passar 100 dias fazendo essa análise, que tem muito valor agregado, que gera valor para outras pessoas, é impossível você não ter resultado de marketing e vendas. É impossível. Sobretudo no YouTube, né, que é uma rede muito prolífera, assim, tipo, ela mostra os bons conteúdos para as pessoas certas, né? É bem nichado isso daqui. Então, qual que é a minha sugestão? Imite o Chaba. Crie esse desafio para si mesmo, em primeiro lugar, mas também seja esperto e leve esse desafio para as pessoas publicamente. Eu escolheria justamente o YouTube para fazer isso. Eu acho que o Instagram dá para fazer, muitas pessoas fazem, mas o Instagram ele não é tão generoso quanto é o YouTube. Então, eu iria por esse caminho aqui do Chaba, né? Faria esse desafio, né? Para fazer, para se tornar um profissional melhor e para chamar a atenção das pessoas, para mostrar através do volume, através do trabalho, que era o ponto que eu acabei desviando. Veja, ninguém poderia impedir o Chaba de fazer isso. Estava plenamente sob o controle dele. Se ele colocasse uma meta no desafio,
não é? Como eu fiz, né? O desafio de... Só que eu fiz no Instagram, né? Da quantidade de seguidores. Se ele colocasse uma meta no número de inscritos no YouTube dele, essa meta não estaria plenamente sob o controle dele. Porque ainda diz sobre o livre-arbítrio das pessoas de passar a seguir o YouTube, no canal dele. Agora, ele colocar o desafio, a meta de fazer 100 vídeos de análise em 100 dias, está plenamente sob o controle dele. É por isso que eu digo, qualquer pessoa pode seguir esse plano e ter um resultado similar. Se você ainda não entendeu o que eu quero dizer, eu vou deixar o mais claro possível. Se você não tem autoridade, se você não tem uma habilidade plena sobre qualquer coisa, em qualquer área, você pode mudar a sua vida em 100 dias fazendo esse desafio público. Né? Dando um pouco mais de contexto, esse cara, pelo que ele diz, né? Aí a gente acredita nele, ele tinha passado 2 anos como freelancer, né, copywriter freelancer, só que ele sentia que estava inconsistente nos resultados, né, ele estava tropeçando no escuro. Ele diz, né, jogando coisas na parede para ver o que grudava. Ele sentia-se como um impostor e sofria de ansiedade constante, né, ciclos de fartura e escassez e até pesadelos recorrentes, né, o que ele diz lá no vídeo dele. Então, ele já tinha 2 anos de experiência trabalhando, provavelmente estudando, mas nada muito consistente. Então ele foi lá e falou, cara, eu vou fazer esse desafio, eu vou abraçar esse desafio. E isso mudou a vida dele. E uma prova disso é o que a gente pode ver aqui no canal dele, as conexões que ele acabou gerando por conta desse canal. Por exemplo, a conexão com o Brian Curtis, que é um dos dinossauros do marketing de resposta direta. Né? Eles aqui, ó, ele participou do Mastermind do Brian Curtis aqui online, deu uma aula. Então, porra, foi introduzido no Mastermind de um dos grandes dinossauros hoje em dia em atividade lá nos Estados Unidos, o copywriter de... Ele não é só copywriter, ele é mais marqueteiro, né? Mas esse cara eu acho que escreve também. Enfim, é um cara muito renomado lá na cena de marketing de resposta direta nos Estados Unidos. Ele foi introduzido ao Mastermind desse cara como especialista, não é? E tá aqui, dando lá, fazendo a palestra dele, dando aqui sobre o que ele falou aqui. Entende? Então ele conseguiu essas conexões, ele conseguiu chamar a atenção de grandes nomes do mercado de copy, que é super concorrido, por conta do trabalho dele, por conta do esforço dele. Aí o que eu te pergunto, o que te falta para fazer isso? O que te impede de fazer isso? Preguiça. É a única coisa. Porque você pode também fazer o mesmo que o Chaba fez. Hoje aqui com seus 16 mil inscritos, né, vários vídeos muito bons, ajudando pessoas, chamando atenção aqui para a sua audiência, né, conseguindo certamente clientes e autoridade. Certo? Então fica aí a referência para você conseguir a sua autoridade. Então esse cara saiu do zero e virou referência em 100 dias. Você pode fazer a mesma coisa. Se quiser saber mais, quiser minha ajuda personalizada para seguir esse desafio ou tantos outros, conteúdo.org, o link está na descrição. Faça parte da minha comunidade, receba a mentoria individual comigo, certo? Nos vemos no próximo vídeo ou lá dentro da comunidade.